de uma forma mais crítica, uma forma mais complexa. Então, muitas vezes a gente se aliena porque a gente vive no automático. Quem é que não vive no automático, na verdade, hoje em dia, né? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão ouvindo ou vendo a gente, né? Ou os dois. Então, assim, estamos aqui para mais um episódio. A gente vai falar mais uma vez sobre uma música, tá certo? Uma último episódio da temporada. temporada. O último episódio da temporada, que isso fique claro, mas não é um episódio... fiquem com saudade, viu? Ou fiquem também, né? Ou fiquem que é pra gente voltar. Exatamente. É bom que fique, na verdade, né? Então a música que a gente vai falar hoje é sobre da Flaira Ferro, né? Chamada Germinar. É uma música que eu também não tinha escutado antes. Como é que faz o processo, né? Da gente escolher as músicas também. A gente escolhe pelo Instagram, né? Pelo pedido de vocês também, mas a gente às vezes escolhe no próprio grupo ali da organização do podcast. É uma música que eu sou apaixonado, sou muito suspeito a falar. As músicas de Flaira, esse disco dela, às vezes dá vontade da pessoa dizer assim, eu não posso pagar a terapia, dá vontade de entregar. Escuta isso aqui e aí depois você comenta comigo. E a cara de Gabi. Pra quem não sabe, Gabi é a pessoa que apresentou a abordagem pra gente, a nossa referência na abordagem também. Uma das diretoras do Instituto, inclusive. Exatamente, Gabriela Moreira. E quando eu penso em Flaira, eu só penso nela também. Inclusive, uma curiosidade pra vocês e pra Lê, eu não sei se a Lê sabia. Eu usei a música da Flaira, uma das músicas da Flaira, agora eu não lembro qual foi, pra minha apresentação do meu trabalho de conclusão muito da universidade. Massa. Sobre, muito inclusive, massa. A arte como intervenção na clínica. Né? Então, tem tudo a ver. Exatamente, cara, escutem a música dela, escutem as músicas dela também. E eu acho a arte, ela, de uma forma geral, né, a gente tem que entender que ela chega, né, até nós de diversas formas e formatos, né. Então, a ideia é sempre tentar trazer para vocês como foi nessa temporada, como será na próxima também, justamente dessas diversas formas de você pensar o mundo, né? De você acessar o mundo através da arte, porque a arte ela chega às vezes de uma forma tão sucinta, tão pacata, ao mesmo tempo tão potente, né? Que mobiliza a pessoa. Ela sempre tá no nosso dia a dia, né? Perfeito. E música, pô, você acorda ouvindo música, você vai pro trabalho ouvindo música, você vai treinar ouvindo música, você vai, às vezes, dormir ouvindo música. Sim. Então, assim, é uma coisa muito presente na nossa vida, né? E essa música, agora já entrando, né? Na música da Flaira de forma mais específica. Mais uma vez eu queria saber de você, Ali. Quando você escutou pela primeira vez essa música, qual foi a sua impressão? Ela dá uma impressão assim de força e de potência que é impressionante. Se você já ouviu, eu acho que você pode concordar comigo. Na própria batida, no compasso que ela vem, de repente, ela se abre assim pra gente. É de arrepiar. É uma mistura de sensações, inclusive a gente ouvindo as vozes que ela traz, que ela não é gravada só pela Flaira, ela é gravada por vozes femininas, e o contraponto de uma voz jovem, de uma voz mais madura, e delas todas juntas no coro, é incrível. Quando vira aquele unissono, né, assim, elas cantando juntas, né, dá uma potência maravilhosa pra música, fora, né, a questão estética da música, eu tô falando mais a questão sonora mesmo dela. A letra é muito forte, né? Tem um conteúdo muito vívido, né? Que eu acho que consegue forçar a gente a pensar um pouco, né? Acho que todas as músicas, na verdade, da Flaira, elas forçam a gente a pensar um pouco sobre como nós estamos vivendo as nossas vidas, né? Como nós estamos em relação com as outras pessoas. Isso, a arte no geral, ela se conecta com o que a gente sente. Ela vai diretamente no nosso sentimento, na nossa emoção. Mas as músicas da Flaira, elas têm esse poder de uma forma tão forte, porque ela deixa explícito o que ela está querendo dizer. E ela deixa explícito de uma maneira que não tem para onde a gente correr. E a gente entra realmente em crise escutando algumas coisas. A gente entra num modo operante de energia, de fazer, de querer, que é sensacional. E mais uma vez, para que o pessoal que esteja ouvindo a gente não fique em dúvida quando você quer dizer entra em crise. Porque a gente pode ter uma percepção mais voltada assim para o senso comum do que seria a crise, né? Ou para as outras abordagens também. Mas para nossa abordagem, a crise ela ocupa um lugar especial para o desenvolvimento, né? E qual seria esse lugar? Um lugar fundamental, inclusive. Quando o Vygotsky vai falar de crise, ele já começa dizendo que durante as crises a gente se desenvolve, a gente tem o potencial de se deslocar daquele lugar, o que eu acho incrível. E que uma crise, ela diz muito também de desconstrução para poder dizer da construção. Perfeito. Quando a gente entra em crise é porque alguma coisa não está fazendo mais sentido ou está fazendo sentido demais. E a gente entra naquele modo
mobilizador de que uma potência lá de dentro dizendo vai embora, sai daqui, vai para outro canto, construa. Exatamente. Tira a gente, nem que seja a força da zona de conforto. Perfeito. E potência é justamente, eu acho que é isso, é o fundamental, né? A questão da potência mesmo, né? E eu acho que na música a gente consegue ver essa geração dessa potência, dessa necessidade de você saber que você pode mais se você quer mais. Então isso gera justamente o gás para que você saia de um lugar e vá para outro, né? Isso. E assim, a ideia também que eu vejo muito nessa música é uma crítica, na verdade também. Mais uma vez eu fazendo uma crítica aqui sobre o modo de produção que a gente vive, mas é verdade, porque bom, ele influencia na vida que a gente vive, né? Precisamos criticar para entender mais, né? Ciência é crítica, né? A gente tá fazendo aqui também de uma forma mais descontraída, mas é crítica, né? Então assim, a questão da ideia do tempo de ser. Inclusive tem uma postagem no Instagram do Instituto que fala justamente sobre a ideia também da relação com o tempo, né, e o desenvolvimento pra gente no nosso próprio mundo capitalista, ocidental mais especificamente. Então assim, a música ela fala justamente a ideia da relação de que, poxa, às vezes a gente não tem tempo de ser nós mesmos. A música tem isso também, né? Às vezes ela traz uma ideia tão que parece ser geral, né? Parece ser algo que eu consigo falar com você sobre isso, mas que pra mim evoca coisas mais específicas também. Porque se eu for perguntar pra você, por exemplo, agora realmente uma pergunta pra você, quando você remete, eu não tenho tempo de ser, isso traz o que na sua mente? Isso traz uma realidade que a gente se depara todos os dias. Uhum. Porque para poder exercer algumas funções, a gente não tem tempo de ser outras. E isso é muito caro. Uhum. Isso tem um preço que a gente vive pagando, às vezes você nem tem consciência. Por isso que a música deixa muito essa mensagem do próprio germinar, né, do trazer a consciência, é esse processo alienante, que é um processo alienante que diz do sistema que a gente vive, mas que diz também das nossas relações, que vão exigindo que a gente deixe de ser, que a gente omita, que a gente se esconda, que a gente carregue pesos, que a gente se coloque em prisões. Exatamente, que a gente tem a capacidade de sair disso também. E eu acho assim, a música fala não só sobre isso, mas sobre esse movimento de fato de libertação, às vezes, né? De geração de consciência, né? Que a gente estava conversando sobre isso agora. E de fato, a música fala, eu acho, sobre você se tornar consciente. E o que é se tornar consciente de uma forma geral, né? É você se atribuir da sua realidade. É você conseguir expandir a forma de você entender o mundo. De uma forma mais crítica, uma forma mais complexa. Então, muitas vezes a gente se aliena porque a gente vive no automático. Quem é que não vive no automático, na verdade, hoje em dia, né? A gente passa a maior parte do tempo, na verdade, vivendo alienados. Isso é um fato. Sim. Tá certo? Por quê? Porque você viver consciente de tudo o tempo todo é uma coisa que desgasta muito e que é praticamente impossível. E é cansativo. Extremamente cansativo. Então a gente vai se deixando perder em alguns processos, se alienando e voltando, e indo e voltando, né, o tempo todo, que diz o próprio processo de vida e que a gente toma maior consciência, inclusive quando a gente passa por um processo de terapia, que inclusive a chave que a gente vai mexendo é muito nessa, de tomar consciência desses lugares que a gente vai ocupando. E é esse cenário que a música vai descrevendo num primeiro momento, quando ela vem numa primeira batida, né, mostrando esse lugar de ocupação que a gente vem. E a palavra germinar, ela tá lá muito escondidinha. Primeiro ela vai falando que a gente abre mão de enxergar o desabrochar, para só depois ela ir falar do germinar. E quando ela vai falando no germinar, ela fala no termo mais associado a plantas e tudo mais. E quando a gente vai pesquisar sobre o significado do germinar, é de quando a semente ela entra em contato com um solo propício para se desenvolver, para crescer, para nascer. E que solo propício é esse? Que muitas vezes a nossa situação social do desenvolvimento não permite, não ajuda, e aí exige uma força muito maior para poder se deslocar daquele lugar. Às vezes é mais cômodo, às vezes muito mais difícil. Eu gosto muito da gente pensar no termo das minhas leituras, aí não me lembro agora qual autor especificamente, mas ele falava sobre o seguinte: como é que a gente se torna mais consciente? Quando a gente tensiona a nossa consciência. E tensionar, para mim, tem um significado muito interessante. Porque você se transformar, você se tornar consciente, normalmente não é um processo agradável. É um processo incômodo. Nossa, demais. Então, às vezes, você tá aqui de boa, vivendo a sua vida, você para escutar uma música dessa, você se incomoda.
E a ideia é essa. Você tá no Não automático. só incômodo, mas às vezes também dolorido. Você tá no automático aqui, vivendo a sua vida e tal, não sei o quê. Pá, vou escutar uma musiquinha aqui pra relaxar. E às vezes tem aquela bomba assim que você vai dormir e você não consegue nem mais dormir. Você fica, caramba, o que eu tô fazendo, cara? Não. Então, assim... Colocou em crise. Colocou em crise. E pra sair, que aí é o reboliço todo. Então, assim... Eu acho que é essa capacidade, às vezes, da arte, né? De chegar tão de mansinho... Tão de mansinho, daqui a pouco... Então, assim... E essa música, ela fala justamente desse processo de humanização. Ela traz muita metáfora em relação a plantas, desenvolvimento das plantas, né, e tal. Mas ele tá falando do ser humano. Ela tá falando do ser humano, do processo de fato de você se tornar humano. Né? Isso. Nossa, eu lembrei muito hoje pela manhã quando a gente estudava ciências na escola, né? Que falava sobre o ciclo vital da vida, que era nascer, crescer, reproduzir e morrer. E aí a música traz mais um ciclozinho na primeira parte, que ele fala envelhecer, entristecer. Qual é a outra palavra? Envelhecer, entristecer, procrastinar. Perfeito. Né? Isso. E eu vinha pensando sobre isso, que o contraponto que ela traz na segunda, digamos assim, na segunda fase dela, é de replantar, e essa palavra fica muito evidente, replantar essa semente, cultivar, regar, nascer, crescer, florescer e frutificar. E é um processo lento isso tudo, né? A gente tem que falar que isso daí é a nossa vida. E tem que ter muita paciência, às vezes. Pra caramba. Então, assim, voltando mais uma vez para essa frase que você falou, que ela fala sobre obedecer, sobre entristecer, sobre procrastinar, eu acho que a gente pensa muito mais uma vez nessa ideia de que às vezes a gente faz coisas sem motivação, sem sentido nenhum. Sim. Né? Sim. E a gente sabe que a gente precisa do afeto para que as coisas tenham sentido também. Então, e acho que a música traz muito isso, da ideia também de você recomeçar. Né? Se você vê que algo hoje em dia não faz mais sentido, como a gente também falou um pouco sobre isso no episódio da música do vento no litoral também, Sim. Você tá livre para recomeçar também. Você busca novos sentidos, né? Você aprende a viver de formas diferentes. Então, quando a gente fala sobre tornar-se consciente, é justamente isso também. É você ir complexificando o que você sente, o que você pensa e o que você entende sobre o mundo. Isso. Né? Você vai expandindo ali o seu repertório também, vai sintetizando, vai abstraindo, vai olhando a realidade de uma forma bem mais crítica também. Só que, mais uma vez, não é o tempo todo que você vai fazer isso. Isso, a gente precisa de um descanso também. Né? E quando ela vem trazendo essa questão da potência, é importante a gente pensar no potencial como um lugar que a gente pode ir, que a gente pode ocupar. Mas para a gente se deslocar até ele, é importante saber que lugar a gente está ocupando. De onde eu estou partindo, para onde eu vou. E esse espaço de desenvolvimento, o que é que eu preciso fazer para cumprir? Que às vezes a gente imagina as nossas metas, e isso é muito visível no processo terapêutico. Imagina as nossas metas e, eu nunca consigo alcançar minhas metas, eu nunca consigo realizar as coisas, eu não saio do lugar, eu estou paralisado. Mas você está imaginando o percurso que vai trilhar? Porque quando a gente vai falar do replantar, que agora há pouco eu usei, do replantar para o frutificar, tem um monte de coisa que precisa ser feita. Então, às vezes, eu preciso estudar para um concurso, mas eu não estou conseguindo focar, eu não vou conseguir passar. Mas espera aí, é só passar no concurso? Você precisa imaginar, sim, onde você quer chegar, mas precisa imaginar o passo a passo. O que é que eu preciso fazer para aquilo? Como é que eu vou fazer essa semente germinar, florescer? Isso. E imaginar esse passo a passo torna o caminho, apesar de a mesma distância, mas parece que encurta, porque a gente vai imaginando os passos. O que é que eu preciso fazer passo a passo? Então não é só imaginar onde eu vou chegar, imaginar o processo. E a música poderia muito bem falar sobre o florescer, mas ela fala do germinar, que é o processo. Perfeito. E talvez o que a gente mais espera, porque é muito frágil. Você já viu uma plantinha germinando? Tem uns vídeos na internet. Gente, é muito frágil, é um negocinho do tamanho de nada saindo de dentro da semente, que qualquer coisa pode acabar com aquilo. Isso é verdade. Então, se a gente não tem em mente os cuidados que precisa ter, a gente vai acabar com o processo de germinar. Isso. E aí a gente volta para o anterior. E o que você falou sobre imaginação, acho que é muito interessante também de pensar nisso, porque a imaginação é uma função psicológica superior também.
E eu acho que quando você fala sobre imaginar, você fala também sobre concretizar essa imaginação. Sim. Porque se a gente pensa só em imaginar e você fica no abstrato, ela vira uma ilusão. Então, quando a gente imagina, a gente tem que tentar transformar isso também em realidade, em algo externo à nossa mente só, né? Então, na música, a gente consegue também ver um trecho que é muito legal, que fala um pouco sobre a dialética do universal, particular e singular, né? Ou seja, o universal é tudo aquilo que está externo a gente, né? A gente pode fazer até um paralelo com a cultura, Sim. por exemplo, né? O particular seria como, né? A mediação, como essa cultura chega até mim, e o singular seria essa interpretação única que Sim. eu tenho sobre todo esse processo. A forma que eu internalizo tudo isso. Perfeito. A forma que eu internalizo e a forma que eu lido com isso. O Leontiev tem uma frase muito interessante que ele fala assim: o que é você internalizar algo? É você transformar o que é universal em singular. Então, assim, na música, a gente tem uma parte que fala assim: nascemos imensidão, perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão. Então, às vezes, nesses próprios processos de mediação, como a gente vai interpretar o mundo, a gente entra, às vezes, num ciclo, às vezes, numa ideia de que a gente não filtra muito também o que faz sentido de fato pra gente. Sim. Às vezes a gente vive tão alienado, ou às vezes vive em relação às expectativas dos outros, que a gente se perde nesse processo. E digo mais, às vezes esse processo é necessário para algum momento da vida. E às vezes você chega lá, chega a pessoa pra gente, e essa forma que eu estou sendo não está sendo agradável, eu estou machucando as pessoas, eu estou me machucando, não tá sendo compatível com a vida que eu tenho hoje. E é importante perceber que durante o processo histórico daquele ser humano, aquilo foi importante para que ele sobrevivesse a algum momento. Exatamente. E a ideia é que, por mais que ele seja importante naquele momento, ele não para aí. Ele constrói uma base e dessa base você germina, né? Você se desenvolve, A você gente vai cresce. replantando. Exatamente. E nunca é tarde para replantar. Exatamente. Quando ela fala no tempo, essa demarcação do tempo em vários momentos na música vão dando essa sensação de que o tempo ele é seu, tudo bem você estar aqui, tudo bem você ter vivido tudo isso. E aí, o que é que dá pra fazer com isso a partir de agora? Isso. Ou a partir do momento que você quiser, que você puder, que você conseguir. Perfeito. Tem 2 parágrafos da música, eu gosto muito de ver eles de uma forma separada também, mas de uma forma como unidade mesmo. Porque mostra esse movimento de você começar de um local e você fazer a transição para outro local. Que fala o seguinte: abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição. Abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida. E logo depois ele fala o seguinte, logo depois não, né? Mas no final ela fala o seguinte: tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher as nossas almas. Isso. Né? Então, assim, quando você vê esses 2 parágrafos e você entende que, pô, olha esse processo, olha onde ele começou, olha onde ele está agora. É o processo de você agir com intenção, né? De você ter um direcionamento, de você, de fato, estar em relação com as outras pessoas e consigo mesmo. E acolher o nosso lugar. Acolher a nossa alma nesse Isso, sentido. Isso. Que é justamente o que ela quer dizer, é isso, é acolher quem nós somos, né? E quem nós nos desenvolvemos através dos outros, mas saber que nós somos seres singulares, que faz parte de um coletivo, mas que temos nossas especificidades e temos que ser, né, respeitados em relação a isso também e nos respeitar em relação a isso. E o nosso lugar de uma forma real. Eu acho que ela Exatamente. deixa isso muito, muito evidente. Então, para finalizar o episódio de hoje, que é o último dessa temporada, a pergunta que fica é, na verdade é uma pergunta dupla. Que lugar você ocupa hoje e o que é que está sendo necessário para você germinar? A gente deixa isso aqui, um grande abraço em nome do nosso instituto, tá bom? Abraço, meus queridos.